e te convidar a estender a mão para a Dona Zita e a entregar a vida dela, que vai partilhar conosco nesta manhã. Nós te entregamos, Senhor Jesus, a vida da Dona Zita, que ela possa ser canal da Tua graça nesta manhã, que ela possa, com as palavras que o Senhor inspirar a ela, tocar os nossos corações, que ela seja usada neste momento, Senhor, para falar aos nossos ouvidos aquilo que a gente precisa ouvir, com toda a sabedoria que o Senhor dá a ela, Senhor, que ela possa nos exortar, que ela possa chamar a nossa atenção, como um Deus dócil, que ama os seus filhos, que o Senhor possa usar dela nesta manhã, Senhor. E pedindo à Virgem Maria, que é a nossa intercessora, que é a nossa medianeira de todas as graças, que ela possa interceder e conduzir toda a pregação da Dona Zita. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bom dia, gente. Pela música da animação, já dá para vocês terem uma ideia qual vai ser o tema dessa pregação. Nós vamos falar sobre fé, a armadura de Deus para o combate. A fé é o alicerce da nossa armadura espiritual para enfrentar o nosso combate do dia a dia. Se eu perguntasse para vocês assim, tem alguém aí que nunca enfrenta combate? Provavelmente, só se tivesse alguma criança aqui que não tivesse nem prestado atenção à pergunta, porque até as crianças enfrentam combates para obedecer pai e mãe. Todos nós temos os nossos combates e Deus vem nos armar nessa manhã com o dom da fé. E é sobre isso que nós vamos falar. Então, primeiro eu vou me apresentar. Acredito que está estalando, está vibrando, tá? Estou achando que está vibrando demais. Você acha que está bem? Então, gente, eu acredito que a maioria já me conheça de nome, não sei a maioria, mas uma boa parte. Meu nome é Zita, eu faço parte da Renovação Carismática desde 1985. Eu tenho a impressão que eu sou campeã em termos de tempo aqui, de participação na Renovação Carismática. Eu comecei em 1985 no grupo de oração Cenáculo, que existe até hoje, né, que está funcionando muito bem, até hoje, na capela da universidade. Eu não estive nesses 40 anos direto na Renovação Carismática. Eu dei algumas saídas em termos de movimento religioso, porque tudo que eu queria fazer, eu queria participar junto com meu marido. Eu fui casada durante 58 anos com o Délio Coutinho, Délio Cruzeirense, muita gente aqui conhece ele com esse apelido. Tem 2 anos que ele faleceu em outubro de
2023. Nós ficamos casados 57 anos. Se ele não tivesse falecido, nós faríamos 58 anos, nós faríamos 60 anos de matrimônio no dia 20 de janeiro desse ano. Tivemos 6 filhos, 2 já estão na glória junto com Deus, e os outros 4, eu estou junto com eles, nos preparando para nos encontrarmos completos, família completa, com Deus na glória, né? E a minha caminhada, a minha responsabilidade, continuando aqui, ela é muito grande, porque tem uma frase dita Deus disse por meio de São Paulo: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua família. Então, eu percebo isso desde muitos e muitos anos atrás, que é uma responsabilidade muito grande do pai também, mas principalmente da mãe, pelo fato dele estar sempre mais junto com o filho, mesmo que não seja pessoalmente, mas no pensamento, na oração. E a frase diz exatamente isso: será salva tu e tua família. Então, os nossos filhos precisam da nossa conversão. Os nossos filhos precisam das nossas orações. Pais e mães, não pensem que criar os filhos até os 18 anos, 21 anos, já cumpriu a missão. Nós não podemos nunca dizer assim: eles já estão criados, eles que se virem. Não, a nossa missão vai até o final. Como disse Jesus: eis que estarei convosco todos os dias até o final do mundo. Assim também é a nossa missão como pais e mães. Então, nesses 40 anos, eu participei de muitos movimentos em que eu pudesse participar junto com meu esposo. Porque é assim, né, gente? A gente já, principalmente quem é casado, sabe bem dessa história. A atração foi mútua, de um pelo outro. Agora, os hábitos dificilmente vão ser exatamente os mesmos. Então, eu queria participar de movimentos em que ele também poderia participar. Então, nós participamos de cursinho de igreja, participamos de oficina de oração, de cursilho da cristandade, e participamos de encontro de casais. Durante muito tempo, a gente participava junto. E o fato de participarmos na igreja juntos foi fortificando o nosso relacionamento, e por isso que nós iríamos completar 60 anos de matrimônio, com a graça de Deus, no mês de janeiro, mês passado, se ele não tivesse falecido em 2023. Mas eu tenho certeza que está com Deus, está melhor do que eu, já está onde eu quero chegar. Então, nós vamos refletir, falando de batalha, nós vamos refletir sobre uma passagem bíblica que ela aconteceu numa batalha violenta, numa batalha muito desigual, numa batalha em que, se o profeta não estivesse munido de fé para valer, muitas vezes, gente, nós dizemos assim: eu não preciso preocupar com fé não, porque eu tenho fé. E às vezes a gente sabe que são pessoas alheias à igreja, alheia aos mandamentos, alheia aos ensinamentos de Jesus, e ela diz: não, eu tenho fé. Aí eu lembro muito de uma música que provavelmente muitos de vocês conhecem, que fala: viver da fé só não se sabe fé em quê. E é exatamente isso que acontece muitas vezes. As pessoas dizem que têm fé, mas fé em quê? A fé que nos leva para Deus, a fé que nos garante vitória nas batalhas,
A fé que nos mantém de pé, mesmo quando as coisas não acontecem exatamente do jeito que nós queremos. É a fé em Deus. E não é qualquer Deus. Nós vamos ver isso nessa passagem bíblica que vamos meditar. Não é qualquer Deus, é o Deus revelado pelos profetas, é o Deus revelado pelos nossos patriarcas, que a Bíblia nos ensina. É o Deus criador do céu e da terra. É o Deus que nos criou a imagem e semelhança dele. Gente, esse Deus, ele dá um outro sentido à nossa vida. Esse Deus nos garante vitória, independente da situação que estivermos vivendo. Porque para Deus nada é impossível. Somente Deus é capaz de tirar um bem maior de qualquer situação complicada, de qualquer situação que a gente olha para ela e fala assim, isso não tem saída, não tem como resolver isso. Na criação dos meus 4 filhos, porque os 2 que eu perdi, um foi recém-nascido. A única coisa que eu tenho lembrança dele é do choro. Foi parto normal, eu ouvi o choro, demorou muito a nascer, eu ouvi o choro e tive um negócio que acontece muito com mulheres grávidas, que eu tive eclâmpsia, e eu desmaiei na quinta-feira e voltei a mim no domingo, e quando eu voltei, fiquei insistindo, cadê meu filho? Quero ver meu filho, porque eu tinha escutado o choro dele. Quero ver meu filho, por que não trazem meu filho para eu ver? E aí, a enfermeira chegou no meu quarto com um comprimido na mão, e eu já desconfiei. O próprio Deus, na infinita misericórdia dele, vai mostrando para a gente, né? Então, eu falei assim, meu filho morreu, e ela falou, morreu na mesma hora, a médica já foi chegando junto, e aí, muito pranto, depressão, entrou no meio também, e Deus entrou junto e me colocou de pé de novo. E eu tive um aborto de 2 meses, então eu tive 6 gravidez, e 2 já estão com Deus. Vamos então ver nessa batalha, que eu vou citar fatos da minha vida que aconteceram relacionados com batalhas, que eu falava assim, eu não dou conta disso, meu Deus, e agora? O que eu faço? Olha, uma das respostas que Deus já me deu uma vez, numa situação muito difícil que eu estava vivendo, uma situação com uma filha que queria dar uma direção para a vida dela e que eu achava que não podia ser aquilo, que não ia dar certo. Eu, na maior agonia, eu vou usar a palavra desespero mesmo, mas quando a gente tem fé, aí é que está a vantagem. A gente não busca solução em lugares errados. Se a gente tem fé, a gente vai buscar a solução onde? Em Deus. Eu fui rezar de joelhos com minha Bíblia na mão. Falei assim, Jesus, isso não pode acontecer. Alguma coisa tem que ser feita e eu não sei o que fazer. Será que algum de vocês já se encontrou numa situação dessa? Se tem alguém que já se encontrou, eu gostaria até que vocês me apoiassem aqui. Se tem alguém que já se encontrou numa situação de não saber o que fazer e precisava ser feita alguma coisa, levanta a mão. Nem imaginei que teria tanta gente. Pois é, e vocês estão aqui. Isso significa o quê? Que a fé de vocês sustentou vocês. Não sei como é que a situação se resolveu ou se ainda está para resolver. Mas olha, Deus tem uma solução. Sabe o que foi que me veio na mente na hora em que eu fiz essa pergunta? Alguma coisa tem que ser feita e eu não sei o que fazer. Eu senti Jesus falando comigo, gente, como se estivesse murmurando no meu ouvido. Não faça nada, eu sempre sei o que faço. E fez, gente, e fez.
Tem 20 anos que a minha filha está casada, mora na Espanha e está muito bem. E está muito bem, pela graça de Deus. Não faça nada, eu sempre sei o que faço. Isso nessa situação. Deve ter mais umas 3 ou 4 aí que não dá para contar tudo para você, senão a gente nem vai ler a passagem bíblica. Vamos lá, que a nossa passagem bíblica então fala de uma batalha enorme. Uma batalha que não teria, o profeta não teria a mínima chance se Deus não estivesse com ele. Livro de Reis, capítulo 18, versículos 20 e seguintes. Quem está com a Bíblia vai pegando aí, e eu vou falar o contexto em que se encontra essa passagem bíblica, essa situação, essa guerra. Livro de Reis, capítulo 18, versículos 20 e seguintes. Segundo livro. Não, desculpa. Primeira Reis. Primeira Reis 18, 20 e seguintes. Nesse trecho que vamos ler, o povo de Deus, que tinha sido tirado do Egito, Deus, na infinita misericórdia dele, quem já assistiu o filme Os 10 Mandamentos, ou quem já leu o livro de Êxodo e Números, conhece bem a história desse povo que era escravo lá no Egito e que Deus levou para a terra prometida. Falar levou fica parecendo que foi fácil, né? Mas o que teve de batalhas, de guerras, de ensinamentos nesse percurso do Egito até a terra prometida, só lendo a Bíblia, gente. E é por isso que a gente precisa ler a Bíblia. Precisamos conhecer os fundamentos da nossa fé. Porque quanto mais nós conhecermos esse fundamento, mais fé nós teremos. E não vamos ficar aí vivendo de fé, só não se sabe fé em quê. Vocês concordam comigo? Quem concorda comigo, levanta a mão. Obrigada. Obrigada. É bom perceber que vocês estão entendendo o recado. Onde é que nós queremos chegar? Onde é que Deus quer chegar por meio dessa pregação? Porque muitas vezes é o que a gente faz, é o que a gente diz. Ah, eu sei como resolver isso. Ah, não quero que ninguém dê palpite na minha vida, não. Deixa que eu sei o que eu vou fazer. Sabemos nada, gente. Quem sabe o que nós devemos fazer, o que nós precisamos fazer, as pessoas são até instrumentos que Deus muitas vezes nos ajuda, mas quem sabe mesmo é Deus. Vamos lá. Então, o contexto. Comecei a falar e já passei para outra coisa. Era uma situação de pecado do povo de Deus. Os israelitas tinham um rei chamado Acabe. Para quem não está acompanhando com a Bíblia, Acabe é A-C-A-B, B mudo, e pronuncia Acabe. Olha só, se Deus não interferisse, o rei Acabe ia acabar com o povo de Deus. Por quê? Naquele tempo, usava ter um monte de mulher, né? E Deus já tinha prevenido, quando vocês forem para a terra prometida, não façam aliança com os povos pagãos à volta de vocês, porque eles vão levar vocês a adorarem deuses fora de mim. Vocês não vão conseguir seguir os ensinamentos que eu estou trazendo para vocês desde o Egito. E quando eles estavam no Egito também, eles já tinham uma formação que veio de Abraão, de Jacó, de Isaac, de Jacó. Eles já tinham uma formação. E nessa passagem do Egito até a terra prometida, o que Deus ensinou para esse povo, como eu já falei, só ali na Bíblia. Então Deus preveniu, não façam aliança com o povo pagão. Ser humano, teimoso do jeito que é, cabeçudo do jeito que é. O rei Acabe foi muita aliança.
E a principal era a atual mulher dele, que era pagã e adorava um deus chamado Baal. E sem ser esse Baal, ela adorava outros deuses também. E o povo de Deus estava na maior confusão. Por quê, gente? Uma outra coisa que eu queria falar para vocês, e com certeza vocês já sabem de sobra. Deus está o tempo todo nos chamando para Ele, porque Ele nos criou por amor e Ele só sabe, o que Ele sabe fazer é amar. Por isso é que nós aprendemos com Jesus, pelas próprias palavras de Jesus e também pelo evangelista São João. São João Evangelista, ele disse uma frase lá na carta dele: Deus é amor, Ele não sabe fazer outra coisa não se amar. O encardido é só confusão, é só maldade. Jesus também se referiu a ele dizendo: ele é homicida desde o princípio. Nós sabemos o que ele fez com Adão e Eva, a tentação que ele aprontou para cima deles. Só que a principal arma do demônio é o prazer. Tudo que ele pode fazer, colocando a palavra prazer, ele faz, para tirar o povo de Deus da presença do verdadeiro Deus e levar para as coisas dele. O Padre Léo, eu falei a palavra encardido, né, que era uma palavra que o Padre Léo da Canção Nova usava muito quando ele queria se referir ao demônio. Ele falava assim: gente, pecar é bom demais, pecar é gostoso. E aí ele falava: por que eu digo que pecar é gostoso? Porque se pecar fosse ruim, trouxesse sofrimento, ninguém pecava. Então, quando nós pecamos, é porque aquele pecado nos trouxe prazer. Então, é o que o inimigo fazia, era o que o deus Baal fazia, estava fazendo com o povo de Deus. Eles estavam imitando as práticas pagãs, porque as práticas pagãs proporcionavam prazer para eles. E eles estavam se afastando de Deus. E aí aconteceu o quê? O profeta Elias convocou Acabe. Acabe já estava querendo matar Elias. Porque Elias, ele denunciava o pecado de Acabe, que queria acabar com o povo, e o pecado da mulher dele, porque ele seguia a mulher dele, que era pagã. E Elias chamou Acabe e falou com ele: você vai reunir o povo de Deus no Monte Carmelo, vai reunir os profetas de Baal, que era o Deus adorado por eles. O povo de Deus, unido ao povo pagão, estava adorando o profeta, estava adorando o ídolo, o Deus, falso Deus Baal, e tinha os profetas de Baal. Olha, o inimigo é tão horroroso que, aliás, eu já escutei essa expressão e provavelmente vocês também já escutaram, que o demônio é o maior macaco de Deus. O que macaco faz? É imitador, macaco imita. E o encardido, o demônio, ele imita as coisas de Deus exatamente para atrair para ele o povo de Deus. Então, Baal tinha também os seus profetas, e eram 450 profetas. Sabe quantos tinha profeta de Deus? Elias. E ele diz isso aqui na palavra. Então eu convido vocês, agora que vocês já sabem aonde que aconteceu a história, eu convido vocês a ler comigo o trecho. Nós vamos pular alguns pedaços, porque nós vamos até no versículo 39, e ele começa no versículo 20. Então,
é muita coisa, nós não vamos refletir sobre esse trecho todo, vamos refletir sobre alguns versículos. Mas esse trecho eu gostaria de ler com vocês. Começando o versículo 20. Elias e os profetas de Baal. Mandou Acabe avisar a todos os israelitas e reuniu os profetas no Monte Carmelo, como Elias já tinha pedido, que era para ele reunir todos no Monte Carmelo, os profetas e o povo e os israelitas. Elias, versículo 21, Elias, aproximando-se de todo o povo, falou para o povo: até quando claudicareis dos dois pés? Se o Senhor é Deus, segui-o, mas se é Baal, segui Baal. Gente, outra coisa que nos acontece muito, ficar fazendo média. Ficamos tentando fazer média com Deus e com o inimigo de Deus. Então, um pouquinho na igreja, um pouquinho onde não devia ir, um pouquinho de oração, muito de conversas que não levam a nada, de palavrão e mais um monte de coisa. Então, nós ficamos fazendo média. Nós usamos muitas vezes das coisas de Deus para dar uma boa aparência, né? Inclusive, tem muita gente que fala assim, vale também para mulher, tá, gente? Não é preconceito, não. Se meu marido fosse dentro de casa, do jeito que ele é com os amigos, a minha família seria a família mais feliz da face da terra. Eu não sei se vocês já escutaram alguém falando isso. E acontece também com relação aos maridos. Se minha mulher fosse carinhosa, me escutasse, tivesse tempo para conversar comigo, do jeito que ela tem para fazer isso tudo com as amigas dela, o nosso casamento seria diferente. Então, muitas vezes, nós temos duplo comportamento. Um para agradar, porque é a nossa conveniência, e o outro onde nós soltamos os cachorros, né, como se diz, porque faz parte do nosso instinto. Então, a gente não domina nada, não controla nada, deu vontade de xingar, xinga, deu vontade de brigar, briga, deu vontade de se encostar, de entrar para o quarto e fechar a porta, eu não vou conversar com ninguém, não conversa. Então, nós nos tornamos pessoas de dupla personalidade. E o profeta Elias está falando com o povo, aqui olha, nada de ficar seguindo dois deuses, nada de ficar claudicando. Se o Senhor é Deus, se vocês têm o Senhor que trouxe vocês para essa terra como Deus, segui-o. Mas se é Baal, segui Baal. Continuando. O povo nada respondeu. Elias continuou: eu sou o único dos profetas do Senhor que fiquei. Viu? Os outros, a mulher do Acabe já tinha mandado matar todos. Só sobrou Elias. Quantos profetas tinha do ídolo pagão? 450. Que proporção, hein? Que proporção. Eu sou o único dos profetas do Senhor que fiquei, enquanto os de Baal são 450. Aí ele fez uma proposta. Ele ia realizar uma obra que ia ficar bem claro para provar quem era Deus, o Deus verdadeiro, e quem era o Deus dos pagãos. Então, ele fez essa proposta que nós lemos a partir do versículo 23. Desse-nos, portanto, um par de novilhos, eles escolherão fá-lo-ão em pedaços e o colocarão sobre a lenha, mas sem meter fogo por baixo.
Eu tomarei o outro novilho e pô-lo-ei sobre a lenha, sem meter fogo por baixo. Depois disto, invocareis o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. Aquele que responder pelo fogo, esse será reconhecido como o verdadeiro Deus. Todo o povo respondeu: é boa a proposta. Eu ainda não vou falar a palavra do Senhor, porque nós vamos ler um trecho mais para frente, mas eu gostaria de já comentar uma coisa aqui. Quando o povo escutou essa proposta, ele falou: é boa esta proposta. Isto significa o quê, gente? Que a fé deles estava tão balançada, mas tão balançada, que eles acreditavam na possibilidade do Deus pagão realizar aquela obra. Porque quem falou é boa essa proposta foi o povo. Todo o povo respondeu. Porque se fossem os profetas de Baal, a gente ainda ia entender. Mas não, foi o povo de Deus. Por isso, nós precisamos ficar muito atentos para não ficarmos acendendo uma vela para Deus e outra para o diabo. Porque pode chegar um momento em que a gente vai ficar em dúvida. Será que Deus vai fazer mesmo? Será que Ele cuida de mim? Será que Ele me ama mesmo? O encardido vai colocar a dúvida na nossa cabeça. E foi exatamente o que ele fez com o povo. Aí, eu vou pular esses versículos. Aconteceu o quê? Elias já falou, né? Que era para primeiro os profetas de Baal colocar o novilho picado, esquartejado lá em cima da lenha e invocar o Deus deles para que o fogo descesse e consumisse a vítima. E aí, os profetas, 450, gente, é gente que não acaba mais. Lá, dançando em volta do boi esquartejado em cima do altar, em cima da lenha, e invocando o Deus deles, para que, o Deus Baal, para que mandasse fogo para consumir a vítima. E nada. A palavra diz assim: mas não houve voz nem resposta. Está no versículo 26. E dançavam ao redor do altar que tinham levantado, dançavam invocando o Deus deles, mas não houve voz nem resposta. Aí, vamos pular para o versículo 30. Então Elias disse ao povo, Elias ia agora mostrar quem era o Deus verdadeiro. Aproximai-vos de mim, e todos se aproximaram. Elias reparou o altar demolido do Senhor. Havia um altar construído para a adoração do verdadeiro Deus. O povo, a mandado de Acabe, já tinha destruído o altar. Qual foi a primeira providência de Elias para aquele holocausto que iria acontecer ali naquele momento? Que Elias acreditava, gente, ele tinha certeza. E depois nós vamos ver aqui na própria passagem, por que Elias tinha certeza? Então nós lemos aí no versículo 20, Elias reparou o altar demolido do Senhor. Tomou 12 pedras, segundo o número das 12 tribos saídas dos filhos de Jacó, a quem o Senhor dissera, tu te chamarás Israel. Essa frase foi dita para Jacó. Mudou o nome dele para Israel.
Isso Deus fez muitas vezes com as pessoas que Ele chamava para darem recados para o povo, as pessoas chamadas de profeta. Muitas vezes Ele mudava o nome das pessoas, como Abraão, Ele chamava Abrão, Deus mudou para Abraão. Sara, o nome original dela era Sarai, mudou para Sara. E isso foi até no Novo Testamento, foi acontecendo, como Paulo, por exemplo, que chamava Saulo e teve o nome mudado para Paulo. Vamos ver o que mais que Elias fez. Versículo 32. E erigiu com essas pedras um altar ao Senhor. Comentário. As 12 tribos lembrava toda a origem da religião dos israelitas, que foi fundada em cima dos 12, dos filhos de Jacó, das 12 tribos de Jacó. E ele reconstruiu o altar. E aí ele fez o que mais? Ele fez umas valetas em torno do altar, mandou que enchesse de água e fez isso 4 vezes e jogou a água em cima da lenha e o bezerro já estava esquartejado em cima da lenha. Imaginem a cena. A vítima, que era o bezerro esquartejado na lenha, valeta cheia de água em volta do altar, construído em cima das pedras utilizadas por Elias na construção do altar. Isso tudo deveria ser consumido pelo fogo que Elias iria invocar do céu. Então ele quis levar o povo a essa lembrança de que eles tinham uma origem. E essa lembrança vale para cada um de nós que estamos aqui nessa manhã, para todos os outros que estarão nos outros momentos. Nós temos uma igreja edificada, fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus disse um dia para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Vocês ainda vão escutar falar muito sobre esse assunto, mas eu já queria fazer esse chamado para vocês, a necessidade do retorno à igreja. A igreja é esse altar diante de quem nós precisamos estar presentes, e na própria igreja tem o altar, que é onde Jesus se faz presente na nossa vida por meio da Eucaristia. Então, esse altar que Elias mandou que fosse construído foi uma forma de levar o povo às origens da fé deles. E aí, diz no versículo 35, a água correu em volta do altar e a valeta ficou cheia, era pura água. E aí aconteceu o que em seguida? Acompanhe comigo com muita atenção. Isso tem a ver com a nossa conversão, gente, com a nossa conversão que acontece no dia a dia. Às vezes a gente escuta frases assim: eu não preciso preocupar muito com essas coisas de igreja, não, eu já sou convertido. Na minha religião eu já tenho tudo o que eu preciso, eu já sou convertido. A nossa conversão, ela nunca está plenamente realizada. A nossa conversão é no dia a dia. Enquanto nós estamos nesta terra, é o tempo da nossa conversão. Para vocês terem uma ideia, São Francisco de Assis, no momento da morte dele, ele quis ficar nu, deitado sobre a terra, com essa
certeza na cabeça dele: eu sou pó, eu não sou nada. Ao pó eu vou voltar. E olha, São Francisco, nós estamos até no ano do jubileu franciscano. São Francisco é um modelo e tanto para as nossas vidas. Então, a nossa conversão, ela acontece no dia a dia. Nós nunca podemos achar, fulano tem que converter, Beltrano tem que converter, meu filho, meu marido, minha esposa. A gente está sempre pensando que o outro é que tem que se converter, que para conosco está tudo bem. Não é assim. E nós temos personagens bíblicos que mostraram claramente que a conversão é o tempo todo. Enquanto estivermos nesse mundo, é tempo de conversão. Davi era um rei segundo o coração de Deus. Eu não vou contar a história dele, nem tem tempo para isso, mas nós sabemos do pecado de Davi. Salomão era a menina dos olhos de Deus. Tem orações lindíssimas feitas por Salomão, palavras de Deus para Salomão. O final da vida de Salomão foi muito triste, foi muito triste. E isso aconteceu com várias pessoas, inclusive com São Pedro, né, que traiu Jesus. Eu estou falando isso para vocês, é para a gente ficar sempre com essa certeza no nosso coração, que nós nunca estamos prontos. Enquanto nós ficamos com o olhar só voltado para o pecado do outro, para o erro do outro, nós estamos esquecendo de olhar para dentro de nós, para a conversão que precisa acontecer em nós. Muitas vezes Deus até atrasa a conversão de um parente, para que nós nos voltemos com tanto desejo de conversão daquela pessoa, nós nos voltemos para Ele e Ele possa converter o nosso coração. Gente, vocês acreditam nisso? Muitas vezes Deus atrasa a conversão. Eu estou falando por experiência própria. Por isso é que, apesar de eu já ter recebido uns recados aí do encardido, e você já viveu muito, eu já fiz 80 anos, viu, gente? Você já viveu muito, você já batalhou muito. Vai viver sua vida, vai descansar. Se que descansar, meu filho? Meu filho não. Deus me livre. Que descansar, ô Satanás, vai para os pés da cruz de Jesus. Enquanto eu tiver vida, significa que a minha missão não terminou. E eu digo isso porque tem muita gente escutando a gente, né? Aqui tem até poucas pessoas levando em conta o jeito como normalmente aqui fica. Mas nós temos muitas pessoas nas redes sociais, muitas pessoas com celular na mão, assistindo pela televisão, porque o encontro está sendo transmitido pelo YouTube. Então, eu mando esse recado para todo mundo que já está aí nos seus 60, 70 anos, 80 anos, achando que vai descansar. Meu filho, descansa não, porque o inimigo, ele não dorme nem cochila. Deus não dorme nem cochila, nós já escutamos isso. Mas o inimigo também não. Ele vai te pegar, cuidado. Continua firme, fica de pé, fica na batalha. Enquanto estamos vivos, é porque a nossa missão não terminou. Olha só o que Elias, o que Deus fez por meio de Elias. Vamos ler aí o versículo 36. Vai de 36 a 39, esse nós vamos ler todo. Chegou a hora da oblação. O profeta Elias adiantou-se e disse: Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, ou Jacó, que é a mesma coisa.
O profeta Elias adiantou-se e disse: Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, saibam todos hoje que sois o Deus de Israel, que eu sou o vosso servo e que por vossa ordem fiz todas estas coisas. É isso que eu queria mostrar para vocês. Por que que Elias teve a ideia desse holocausto e preparou do jeito que ele preparou? Por vossa ordem fiz todas estas coisas. Foi porque Deus já tinha mostrado para ele tudo o que ele deveria fazer com relação a esse holocausto. Continuando, versículo 37, olha a oração de Elias. Ouvi-me, Senhor, ouvi-me. Que este povo reconheça que vós, Senhor, sois Deus, e que sois vós que converteis os seus corações. Gente, nós não nos convertemos sozinhos, nós precisamos de Deus. Precisamos ir diante de Deus do jeito que nós estamos. Deus não se envergonha de nós. Deus não nos exclui. Não tem pecado que possa aniquilar, anular, desfazer o amor que Deus tem por nós. Sois vós que converteis os seus corações. Olha só, prestem bastante atenção agora no versículo 38. Então, subitamente, o fogo do Senhor baixou do céu e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a poeira e até mesmo a água da valeta. Vendo isto, o povo prostrou-se com o rosto por terra e exclamou: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Os profetas de Baal ficaram a manhã toda invocando o Deus deles, não conseguiu nada. Elias, no que ele acabou de fazer a oração, Deus se manifestou. Palavra do Senhor. Eu queria trazer isso para a nossa vida de uma forma bem rápida, só citando o modelo que nós temos de uma fé que permaneceu independente da dor, independente do sofrimento. Porque, como eu disse para vocês, a arma principal do encardido é o que traz prazer. Deus muitas vezes usa do sofrimento e Ele precisa usar o sofrimento por causa do pecado original. Foi uma falta muito grande contra Deus. Não tinha como o homem refazer o relacionamento dele com Deus por ele mesmo, pelo homem. Foi preciso que Deus fizesse isso por meio de Jesus. Isso precisava ser por meio do sofrimento. E Jesus sofreu até as últimas consequências, sofreu horrores. É só contemplar a cruz para a gente ver o tanto que Jesus sofreu. Ele sofreu no nosso lugar. Só que existe uma parte que é nossa. E o próprio São Paulo disse isso: sofro na minha carne os sofrimentos que faltam à paixão de Cristo. Isto não significa que o sofrimento de Cristo foi incompleto, mas ele precisa da nossa participação. Então, o sofrimento faz parte também da nossa caminhada e não pode nunca nos tirar da presença de Deus, porque o único capaz de usar o nosso sofrimento e nos levar à plenitude de vida no céu é Deus.
Então, o modelo que nós temos de uma pessoa que foi fiel, que viveu a fé na profundidade máxima, na grandeza máxima, foi exatamente a nossa mãe, foi exatamente Nossa Senhora. A Virgem Maria realiza, isso nós lemos no Catecismo da Igreja Católica, a Virgem Maria realiza da maneira mais perfeita a obediência da fé. Na fé, Maria acolheu o anúncio e a promessa trazida pelo anjo Gabriel, acreditando que nada é impossível a Deus. Gente, qual foi a promessa que Deus havia feito para Maria? Serás o filho que nascer de ti será grande, chamar-se-á Filho do Altíssimo, e o seu reino não terá fim. E o que aconteceu depois? Durante toda a sua vida e até a sua última provação, quando Jesus, seu filho, morreu na cruz, sua fé não vacilou. Maria não cessou de crer no cumprimento da palavra de Deus, como lemos na segunda carta a Timóteo: sei em quem pus minha fé. Que nós também saibamos onde colocamos a nossa fé, e que nenhum sofrimento, que nenhum plano frustrado nos tire da presença de Deus. Na primeira carta de São João, nós temos esta frase: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Na carta aos Hebreus nós lemos: a fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Em São Marcos 9:23, tudo é possível àquele que crê. A fé é a alavanca que não nos deixa sucumbir, porque Deus, que nos criou por amor, nos sustenta por amor e se fez caminho para que não erremos o caminho que nos leva à vitória final na eternidade. Vamos então rezar, e rezar muito, pedindo a Deus que faça reviver, e não só reviver, purificar a nossa fé. Que nós saibamos exatamente em quem estamos acreditando. Que nunca possamos pronunciar essa frase: viver da fé, só não se sabe fé em quê. Não. A fé que nos sustenta é a fé manifestada por Deus desde o Primeiro Testamento e de uma forma muito presente, provada no sacrifício, na dor e no amor por nosso Senhor Jesus.